Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que você possa uma vez mais abrir o seu coração e receber aquilo que o Pai tem para ministrar nos nossos corações. Você sabia que nós moramos no país onde os índices de ansiedade são altíssimos? É isso mesmo. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São mais de 18 milhões de pessoas ansiosas por aqui. É um dado verdadeiramente alarmante. Mas o que a Bíblia tem a nos falar a respeito de ansiedade? O que Jesus disse a respeito disso? Mas será se Jesus falou a respeito de ansiedade? Será se ele disse e deu algum tipo de orientação para nós? Com certeza sim. Jesus, ele disse através da sua palavra em Mateus, capítulo 6, versículo 25, vamos começar do 25, ele vai nos dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha só, ainda tem gente que diz que a Bíblia não é um livro atual. É escrito há milhares de anos atrás e não tem temas tão relevantes assim. Claro que não é verdade. A Bíblia, ela é verdadeiramente o nosso manual diário que deve ser aplicado diariamente sobre as nossas vidas. E Jesus, ele verificou, ele olhou e ele falou exatamente sobre a ansiedade. E a orientação que ele nos deu é: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Você sabe por que Jesus disse que nós não devemos andar tão ansiosos? Talvez você olhe para mim e diga: mas para você que está aí do outro lado, é muito simples falar, eu não devo andar ansioso. Você não sabe o que eu passo, você não sabe a minha situação, você não sabe as minhas frustrações, os meus medos, os meus anseios, o que eu já passei e o que eu já enfrentei para estar hoje nessa situação. Sabe? Mas se Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos, esse mesmo Jesus, ele providencia e nos dá ferramentas para que nós possamos não andar por aí de maneira ansiosa. Talvez você que esteja nesse exato momento me assistindo precisa muito ouvir isso que eu vou compartilhar com você hoje. Se você anda angustiado, com medo, se você anda com pensamentos negativos, se você anda alimentando coisas negativas no seu interior, com aquela preocupação em excesso, porque se preocupar, todo mundo se preocupa. Agora, aquela preocupação excessiva que te tira o sono, que não te deixa mais tranquila de maneira nenhuma, aquele medo, aquela inquietação, provavelmente você está com sintomas de ansiedade. E hoje eu vim até aqui para te falar: para, respira, sabe? Não perca a melhor parte da sua história, não perca os próximos capítulos e não perca esse capítulo que você está vivendo agora por conta do medo. Porque a ansiedade, ela provoca medo, ela provoca o medo daquilo que nós ainda não vivemos, medo daquilo que nós talvez nem iremos viver. Ela provoca anseios no nosso coração e uma inquietação muito grande ao nosso respeito e a respeito das pessoas que nós amamos. Quem vive uma vida de ansiedade vive uma vida presa, uma vida em uma prisão do medo. E não permita que esse medo tire de você o brilho de você poder acordar todos os dias e contemplar todas as maravilhas que o Pai criou para você. Não permita que esse medo roube de você o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Não permita que esse medo, essa ansiedade, esses anseios roube de você os projetos, os planos, os sonhos que Deus tem para realizar na sua vida, na sua família. Não tenha medo de viver os planos de Deus. Não tenha medo de viver os projetos de Deus. Não deixe se levar pelo medo ansioso de que, tudo vai dar errado, de que nada vai acontecer na sua vida. Não. Isso não é verdade. E Jesus, ele disse: não andeis ansiosos, porque ele sabia que se nós andássemos ansiosos, nós teríamos medo de viver o propósito, nós teríamos medo de viver o projeto, nós teríamos medo de viver os planos de Deus sobre as nossas vidas. Sabe,
todos nós vivemos situações difíceis na nossa vida. Todos nós enfrentamos o dia mau, a tempestade, o deserto. Está tudo bem com relação a isso. Isso não é para ser considerado como algo que vai te paralisar no meio do processo, mas deve ser visto como algo que vai contribuir para te fortalecer, contribuir para te moldar, contribuir para te reconstruir, contribuir para que você aprenda e se torne uma pessoa mais forte, se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais convicta de quem você é e principalmente de quem Deus é. Armando, por que você está me dizendo isso? Porque muita gente usa os seus traumas, a sua história, a sua jornada, a sua caminhada, não como uma forma de construção, mas como uma forma de destruição. Destruição de si, destruição dos sonhos, destruição dos projetos. Sabe, às vezes aconteceu coisas erradas na sua vida e aconteceu também na minha vida e aconteceu também na vida do outro. Mas nem por isso a gente deve parar de acreditar. Nem por isso a gente deve, ficar com tanta ansiedade no nosso coração a ponto de nos sentirmos paralisados em meio a esse processo. Use o processo ao seu favor. Use esse processo para te moldar, te construir e te fortalecer. Sabe de uma coisa? Jesus, ele nos deu o grande segredo, a grande sacada. Jesus, ele nos ensinou de fato aquilo que nós precisaríamos fazer para não sermos consumidos pela ansiedade, para não sermos paralisados diante do medo. Ele nos revelou isso lá no versículo 33, aonde ele disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Sabe, essa palavra ela traz paz ao meu, ao seu, ao nosso coração. O grande segredo, a grande sacada de ter realmente uma vida plena, de ter realmente uma vida se sentindo seguro, está em colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, está em colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Esse é o grande segredo, porque quando você, presta atenção, quando você aprender a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você aprende a colocar Deus em primeiro lugar na sua caminhada, na sua trajetória, todas as outras coisas elas começam a ser secundárias. Todas as outras coisas elas começam a ficar em segundo plano, porque o primeiro plano agora pertence a Ele. O primeiro plano, o centro da tua história, o centro da tua caminhada, o centro da tua vida, agora pertence a Deus. E quando Deus está no centro, quando Ele, na verdade, nunca deveria ter saído do centro da nossa história, e quando Ele volta a estar no centro, os anseios começam a dar lugar à esperança. O medo começa a dar lugar à coragem. A angústia começa a dar espaço para a paz. A ansiedade começa a dar lugar à confiança em Deus. É por isso que o grande segredo de ter uma vida plena, é por isso que o grande segredo de não ser consumido pela ansiedade está em colocar Deus no centro, como protagonista, autor da sua história, como alguém que não é coadjuvante, mas como alguém que é principal para você. E todas as outras coisas elas começam a ser acrescentadas a partir do momento que Deus se torna o principal nas nossas vidas. Entenda, é acrescentadas. Tem gente querendo tudo de imediato. Nada funciona assim. Tudo é um processo, tudo é uma construção, tudo é uma jornada, é uma caminhada. E você precisa entender que há um processo de Deus na minha vida, há um processo de Deus na sua vida, e todas essas coisas elas são acrescentadas dia após dia. Dia após dia nós aprendemos, dia após dia nós vencemos, dia após dia nós nos fortalecemos, dia após dia os planos de Deus começam a serem concretizados na nossa vida, dia após dia as portas começam a se abrir, dia após dia a história que Deus tem para nós começa a ser construída, dia após dia nós vamos sendo mais parecidos com Ele, dia após dia Deus se torna realmente
tudo nas nossas vidas é um processo, é uma construção e você precisa estar disposto a viver esse processo, a viver essa construção em Deus. Então lembre-se, quando a ansiedade, quando o medo, quando o desespero bater na porta do seu coração, olhe bem para ela e diga: ei, o primeiro lugar não pertence mais a você. O primeiro lugar da minha história, da minha jornada, do meu coração, do meu ser, pertence única e exclusivamente ao Espírito Santo de Deus. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas e que você, em o nome de Jesus, seja tremendamente abençoado com essa mensagem. Abraço, até a próxima.